Olá, bem-vindo ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o Bitcoin. E, não obstante, nós estamos aqui nas nossas linhas de longo prazo que todos já conhecem e, não estranhamente, né, o Bitcoin está sofrendo aqui uma resistência da linha laranja, que foi suporte em diversas oportunidades, né, foi suporte em diversas oportunidades, conforme, e também foi resistência em outras, né, também foi resistência em outras oportunidades, né, a passagem de suporte para resistência de qualquer linha, sempre ela pode vir acompanhada de algumas rejeições, como foi o caso aqui da linha roxa, por exemplo. Né? Acredito eu que né, não é tão simples assim para o Bitcoin, principalmente com essa configuração aqui, o estocástico lento exausto e essa linha que é para mim que eu chamo de bloco de alta, né? O bloco de alta e bloco de baixa, ou bloco bullish, bloco bearish. O bloco de alta aqui, ele deve servir de resistência uma vez que foi suporte por bastante tempo, né? Está servindo como resistência há um tempo também. E também observe, aqui em uma mesma linha, ó, nós temos o RSI numa mesma linha aqui, né? E nós temos aqui a ação de preço em uma linha descendente. Se formos para o semanal, muito provavelmente estaremos vendo, né, que temos aqui, ó, um rompimento, né? Este primeiro rompimento ainda assim é um rompimento que é fidedigno, né? Não tem essa divergência aqui, ó. É um rompimento fidedigno, mas que nós temos que ver como que ele vai se dar aqui, ó, como na linha de tendência que acompanha no diário daqui até aqui, ó. Nós tivemos até um apoio aqui, né? É como se fosse o apoio aqui nessa região, né? E o movimento de alta, só que nós ao mesmo tempo temos também, ó, divergências bearish em outros níveis aqui, ó. Por exemplo, se pegarmos deste topo aqui, ó, né, nós temos aqui, ó, topos ascendentes e aqui topos descendentes, né? Se pegarmos dessa linha aqui, a mesma coisa, ó, topos alinhados, topos descendentes. Deste topo aqui não, ó, apenas daqui que não. Então, assim, baseados neste topo aqui, que é o último topo, né, nós temos aqui mesmo assim uma divergência bearish. Mas é claro, né, temos aqui a formação desse W, então, por exemplo, podemos chegar até aqui para tomar a rejeição, né? Uma rejeição inicial, não estou dizendo que não vai subir, não. Acredito que nós vamos reexplorar essas linhas aqui, ó, até mesmo talvez essa linha azul aqui, né, ou até acima dela, porque ela é uma linha geralmente disso, né, de passagem, né, uma linha de passagem por cima, né, uma linha de ponto de sobrevenda, né, de sobrecompra, né, você está percebendo? Essas linhas azuis, a linha azul ela chega aqui amarela em pontos já de sobrevenda, né, para fazer um movimento de topo, né? Então, acredito que aqui seja uma resistência importante, mas se ultrapassarmos, a próxima será aqui na casa dos 95 mil, beleza? Tendo dito isso, vamos aqui colocar, primeiramente ainda com as linhas, os nossos níveis de RSI, ó. Veja como coincide aqui, ó, essa linha laranja com essa região bullish do diário aqui, que serve como resistência, e essa região do mensal aqui. Agora que nós já temos, né, essa ideia, eu vou apagar aqui para vocês perceberem o que eu quero dizer. Né? Aqui, ó, é uma região de perpetuação de alta de longo prazo. Vocês vejam que nós estamos aqui desde 25 de fevereiro, abaixo dessa linha de perpetuação de alta de longo prazo, fazendo esse movimento aqui de desvio abaixo dessa região. Inclusive, esse desvio aqui eu apontei no último vídeo, falando para vocês que geralmente essa região bearish semanal ou iria dar origem a uma queda muito mais acentuada, ou seria apenas um desvio para baixo aqui, que seria uma oportunidade de compra. Foi onde eu fiz compras, eu mencionei que eu faria compras aqui, e segura até então. E acho que agora, nesse momento, eu vejo que essa é uma região de resistência que precisa de consolidação, mas que pode chegar até aqui, a casa dos 94 mil. Não acredito que a gente vai atravessar uma região que foi resistência, foi suporte por tanto tempo, em apenas um trust, né? Então, assim, tendo dito isso, veja só pelo volume. Ó. O volume que nos tirou daqui, ó, foi maior, né, do que esse volume que está tentando nos colocar de volta. Então, acredito que é necessário que haja uma vela de volume um pouco maior aqui para justificar esse movimento efetivamente. Tudo bem? Então, tendo dito isso, eu acho importante que a gente coloque aqui também os níveis do 4 horas, né? Os níveis do 4 horas são importantes e a gente tem, aqui está escrito errado, né? Mas nos níveis do 4 horas, acho que é importante ver que a gente está em uma região de, acima de tudo aqui, né, de sobrecompra, tá? Aqui a gente tem os 85.500, 80, é isso aí, 85.570 como a primeira região de suporte e a região de alta,
né? A gente está em alta no curto médio prazo, porque eu acho que o 4 horas representa bem o curto médio prazo mesmo. A gente está em alta enquanto acima dos 89.700. Veja só que nós chegamos a esse patamar por agora, né? E veja só como os 89.700 são também, né, um patamar de luta por aqui, né? Não é um patamar que é estabelecido com tanta facilidade, né? Se a gente for pensar que essa é a região aqui, ó, que deu justamente o suporte de alta de longo prazo e que agora é resistência, não devemos esperar que nós vamos superar essa região com tanta facilidade assim, ó. Vou recolocar aqui para que vocês tenham ideia, né, de como que está essa situação. Tudo bem? Então, acho que isso aqui é um ponto importante a se levar em conta em relação ao Bitcoin, juntando com esses outros elementos, como por exemplo, ó, cunha descendente rompida. Né? Uma cunha descendente rompida é importante. No 4 horas, nós temos uma vela de compra importante aqui, realmente. Né? Temos uma vela de compra importante aqui, ó, realmente. Essa aqui é uma vela de venda, não, essa aqui é uma vela de compra. Temos duas velas de compra com volume significativo, temos essa vela de compra com volume significativo, que foi aquela que eu disse que daria origem a uma compra. Né? Então, assim, de fato, existem alguns elementos importantes a serem levados em conta aqui, ao mesmo tempo que tem a vela de passagem para essa região também, que está muito maior do que a vela de agora, mas eu acho que isso aqui é uma confirmação de volume, tá? Eu considero que seja uma confirmação de volume. Além disso, temos outros setups, outras formas de ver o setup do momento, que eu acho que são dignos de nota aqui para nós. O primeiro deles é esse aqui, ó, né? Se a gente parar para ver dessa forma, nós, conforme já havíamos desenhado no último vídeo, né, teríamos essa região como uma região de suporte, de consolidação, e aqui, ó, abaixo dos 81.900, eu falei isso no último vídeo, uma região de desvio, né, que seria uma boa região de compra. Né? E que essas regiões de resistência, eu lembro que eu falei mais ou menos por aqui, ó, seriam regiões que talvez demandariam um retorno, né, a esse bloco para que a gente pudesse avançar. Acho que agora as regiões de suporte vão ser aqui, ó, a gente quer buscar a manutenção de suporte dos 88.700 aqui, 86.900, né? São as regiões que agora precisam segurar por conta dessa exaustão do estocástico aqui, ó, no diário também está exaurido o estocástico, a gente sabe que no semanal não está, o semanal fez um rompimento para cima positivo, tá? Então, assim, o diário precisa arrefecer, geralmente lateralizando, né? A gente pode ficar aqui, ó, mais ou menos, nessa região aqui, para o mercado de fato desandar, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente também, né? E por fim, nós temos outro objeto de análise que são as VWAPs. Não obstante, estamos aqui chegando na VWAP mensal como uma região de resistência, né? Ó, VWAP é baseado no volume, né? Então nem um pouco estranho que essa VWAP seja uma região de resistência, tal qual aqui os 82.900 eu disse nesse mesmo momento, que quando nós estávamos aqui na região de sobrevenda, eu falei, ó, retomando aqui a VWAP, não deu outra, ó, fizemos aqui alguns pontos de suporte na VWAP, chegaremos pelo menos até a linha média da VWAP, né? E podemos fazer aqui talvez um regresso para chegarmos a superior, por exemplo. Tá? Então, por hora, eu acho que o Bitcoin está num momento que não, eu diria que não é o momento de compra, tá? Porque né, eu acho que vai haver pelo menos um arrefecimento e um reteste das linhas de resistência que foram rompidas aqui nesse bloco aqui, ó, tá? Conforme eu mostrei antes. E aí, tendo dito isso, antes de eu chegar no debate sobre as altcoins, eu vou pegar essa Fibonacci aqui, que eu acho que é de suma importância. Óbvio que nós estamos tendo aqui uma resistência confluente nas 0,5 da FIBO, tá? Então chegar aqui nos 88 mil, retestar a 382 que foi rompida aqui ontem, né? Não é nada estranho, na verdade até necessário, é importante que aconteça esse tipo de reteste para que a gente possa subir com mais saúde. Acho que o nosso próximo ponto, assim, mas pode acontecer um milagre, né? O mercado pode querer, de fato, pegar os shortados aí que tem os seus pontos de liquidação nessa região e vir até os 97, até o Golden Pocket, para aí sim sofrer uma resistência mais aguda, tá? Isso é possível. Mas, por hora, a forma como eu estou vendo as coisas aqui, ó, né, o Bitcoin entrou no que eu chamo de Beast Mode, né, o modo diabólico, então ele pode, de fato, romper essas resistências aqui sem a menor pudor, mas eu acredito que mais natural, mais, digamos assim, sustentável, caso reteste aqui os 87.700. Tudo bem? Massa. Vamos agora. Outro ponto importante, dominância do Bitcoin. Isso aqui ó, é uma Fibonacci macro. Vou colocar no semanal só para que vocês observem de onde saiu a Fibonacci. Ela saiu desse fundo
desse topo e desse fundo aqui, ó, respectivamente, de 2018, 2020 e 2022, tá? E aí, localmente, dentro dessa Fibonacci, o Bitcoin está, primeiramente, atingindo um ponto de resistência histórico, atravessou esse ponto de resistência e atravessou, inclusive, o alvo aqui, ó, né, desse canal lateral, no qual permaneceu aí por mais ou menos um mês, 2 meses, tá? De consolidação. Passou aqui os 64% pela primeira vez desde, ó, aqui a última vez que esteve nesse patamar foi aqui em fevereiro de 2021, tá? Quando aí sim sofreu uma grande, um grande choque de proporção dentro do mercado cripto e deu origem a uma altcoin absurda, né, aqui. E faz bastante tempo que não temos, de fato, essa out-season está para surgir desde setembro de 2022, né, uma out-season propriamente, né. Esses pequenos pontos de rejeição aqui, né, não são efetivamente out-seasons aqui, né, mas tendo chegado nessa região aqui, eu acho que uma rejeição, uma retomada para dentro desse bloco de 63%, 62%, pode trazer o Bitcoin pelo menos até os 53%, que pode dar origem para um out-season interessante, porque aqui nós temos claramente, ó, topos descendentes e topos ascendentes, tá? Então tem uma divergência bearish aqui na dominância do Bitcoin que pode e deve, na verdade, levar o Bitcoin a patamares de dominância menores no mercado, dando origem assim a desencadeando, na verdade, uma out season, tá? Outro ponto meu favorável é este aqui, ó, que o Ethereum, mais uma vez, eu acho importante falarmos sobre Ethereum. Isso aqui, ó, é uma Fibonacci baseada em tendência do último topo, último fundo e último topo, tá? Penúltimo topo, último fundo e último topo. Tendo em vista isso, a relação Ethereum com Bitcoin chegou num ponto de inflexão que não havia sido atingido desde maio de 2020, 5 anos que a proporção Ethereum e Bitcoin não chega nesse ponto. Nós chegamos aqui no suporte mínimo aqui dessa região, no gráfico aqui de 3 dias, para ficar mais fácil, né? Observe aqui que não estamos nem fazendo sequer assim, divergências propriamente, né? Positivas, né? Nem mesmo no semanal, acho que se a gente ver aqui, a gente vê divergências, tá? A única divergência possível de se ver é essa daqui, ó, que a gente tem aqui, né? Topos, fundos alinhados, né? E até então, são fundos alinhados, na verdade. Nem aqui é uma divergência, talvez no mensal. Talvez no mensal. No mensal, sim. No mensal tem uma divergência bullish escondida, que é topos descendentes e topos ascendentes se o fechamento for acima aqui, ó. Porque aqui o fechamento foi aqui nessa casa mesmo dos 0.017, né? Se o fechamento for acima, a gente vai ter uma divergência bullish, né? Um pouco forçada, mas temos. E vendo aqui em termos de out-season em geral, as altcoins excluindo Bitcoin e Ethereum aqui dentro do mercado, né, estamos numa cunha descendente expansiva ou num canal descendente, como quiserem, mas ambas essas possibilidades, canal descendente ou cunha descendente expansiva, né, são padrões de reversão bullish, ou seja, nós estamos aqui talvez diante de uma out-season por vir. Tá? E o gráfico do Ethereum por si só, né, também tem um choque de volume interessante aqui dentro do Golden Pocket. O Ethereum se encontra aí né, dentro nessa situação aqui agora, né, que eu vou colocar para que vocês entendam melhor, topo, fundo, topo, tá? Pegou um suporte firme aqui no Golden Pocket, 1512,30, tá? Eu acho que, assim, indiscutível que essa é uma região de suporte e que foi tomada dessa forma. Não acho nem um pouco absurdo que agora o Ethereum busque pelo menos, né? Nem sei onde está 0,5 aqui, ó. Vou botar 0,5 aqui só para dizer, ó, $2.100 ou $2.500 em breve, tá? Em breve, depois de tomar $1.640 como suporte, tá? Efetivamente, né? Já temos aqui, ó, tivemos um fechamento acima nos últimos dias apenas que foi rejeitado imediatamente. Se não ocorreu mesmo aqui, né? Ou seja, se aqui a gente tiver uma consolidação, uma tomada de suporte em qualquer lugar aqui nessa região, nessa zona de acumulação aqui das últimas semanas, né? Esse aqui nós estamos aqui desde o dia 6 de abril, então o mês de abril foi o mês de acumulação para o Ethereum aqui entre 1.512 e 1.640, né? E daí acredito que o Ethereum pode estar sujeito a uma valorização aí na monta dos 70% no mínimo, porque se o Bitcoin deslanchar, eu acho que é bastante provável que o Ethereum vá buscar até mesmo um topo histórico, né? Coisa que não aconteceu nessa última corrida, beleza? Tendo dito isso, eu acho que a questão do Bitcoin agora está dependente aqui dos mercados
internacionais, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que está, por exemplo, Dow Jones aqui pegou a 883 da Fibonacci, fazer um comparativo rápido aqui, ó, nos gráficos da CME, porque eu acho que é onde se faz o mercado, né? Eles vieram para o topo anterior, já falei sobre isso, né? Estão ainda na região bearish, como vocês podem perceber, mas com uma divergência bullish, né? Com um desvio aqui, né? Nós temos Nasdaq na quase mesma situação, ó, abaixo do Golden Pocket, trazendo a 786 com uma divergência bullish com desvio, tendo retestado o último topo histórico, tá? Isso aí a gente já falou sobre isso, topo histórico aqui de dezembro de 2021. Nós temos S&P, SP500 numa situação similar, nós temos aqui ó, divergência bullish com desvio da mesma forma, está melhor do que Nasdaq e Dow Jones, né? Mas também está ainda na região bearish e ainda está abaixo do Golden Pocket, e nós temos o Bitcoin, né, assustando aqui os desavisados, né, aqui na CME, também numa cunha descendente expansiva aqui, né, dá para ser só cunha descendente, mas uma cunha descendente expansiva, e além dessa cunha descendente expansiva, acima do Golden Pocket e fora da região bearish do diário aqui, tendo rompido, né, essa linha de tendência de baixa do RSI, né, tendo rompido, e tendo rompido também essa linha de tendência de baixa da ação de preço, que o Bitcoin pode voltar para os 83, 80 aqui para fazer o seu repique, olhando para esse gráfico? Sim. Que o Bitcoin não voltou para o topo macro de dezembro de 2021 aqui. Foram dois topos, né? Um em novembro de 21 e outro em abril de 21. O Bitcoin não voltou para retestar como os índices tradicionais. Por isso está acontecendo agora com um pouco mais de força novamente a narrativa de que o Bitcoin pode ser um hedge, né, contra a inflação. Veja que o Bitcoin perdeu aqui momentaneamente a sua linha de tendência de alta aqui e a retomou. Tá? Esses momentos são momentos de pontos de compra clássicos para o Bitcoin. Se nós viermos aqui e colocarmos médias móveis, nós podemos confirmar isso. Tá? Vou colocar médias móveis aqui, qual? 233, 377, 610. Né? Não é isso? Ah, não. 144, 233, 377. 144, 236, 377. Se eu ligar essas três médias aqui, nós vamos ver ó, que sempre, né, abaixo dessas três médias, ponto de compra. Aqui, ó, nem chegou abaixo das médias. Ó. Aqui a gente foi abaixo da 233 aqui, ó, ponto de compra. Aqui, ó, 233, 233, sempre tomando como suporte, tá? E veja só que, mais uma vez, ela serviu como suporte aqui e passamos agora, temos quais resistências? Agora eu acho que, na verdade, o Bitcoin não sofre mais resistências significativas. Ó. Aqui, todas essas médias agora foram tomadas como suporte. Ó. A 3 e a 4 aqui são as duas últimas, a 55 e a 89, tomadas como suporte para o Bitcoin, né, essas duas últimas, 55 e 89, hoje, especificamente, o diário de hoje abriu com este movimento de alta para o Bitcoin, tá? Que não deve ser assustador para ninguém, porque nós já vimos falando sobre isso há um certo tempo. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido ilustrativo para você. Agora aqui também tem o 93.400 com a 0,5 da FIBO como um ponto possível de retração para o Bitcoin diante deste movimento bastante expressivo, né? Porque aqui, ó, na CME a gente ainda precisa de um esticado um pouco maior para chegar aqui nessa região, mais ou menos aonde, ó, 95.800, né, agora 95.900 mais ou menos aqui, ó. Então, para a gente chegar aqui na CME é um pouco diferente. Vamos ver como é que o Bitcoin vai se comportar, mas eu acho que nós já temos, né, um panorama interessante diante do que foi dito aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Tá? Nós temos um canal no Telegram, onde nós colocamos informações sobre o mercado tradicional, fazemos esses comparativos gráficos 3 vezes por semana, segundas, quartas e sábados. Tá? E eu espero que vocês passem isso para quem vocês acharem que pode gostar do conteúdo. Isso não é aconselhamento financeiro, estou apenas mostrando as minhas impressões sobre o mercado. Tá? Nos vemos na próxima. Valeu!